Oi, boa noite. Boa noite a todos, primos e primas, parentes. E então chegamos a 23 de junho de 2018, também conhecido como o dia que Dona Celcina faz 70 anos. Estamos todos aqui reunidos para comemorar o aniversário da Dona Celcina. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Oi, vovó! Eu vim aqui desejar feliz aniversário e falar um pouco sobre o que você representa para mim e para o resto da família também. Não poderia, deixar de gravar uma pequena homenagem para minha mãe de feliz aniversário. Olá pessoal, não podia deixar de passar aqui para expressar a minha alegria e satisfação de comemorar mais um ano da minha mãe. Eu estou aqui hoje para parabenizar minha sogra pelos 70 anos. 70 anos é bastante tempo mesmo. Então eu não poderia deixar de parabenizar a comadre nessa data tão especial, que é 70 anos. Hoje eles estão comemorando mais um ano de vida de a minha mãe, 70 anos. Dessa vez uma data especial, um número emblemático, 70 anos, de muita história, muita dificuldade, muito sofrimento. 70 anos muito sofrido, né? Que ela conta, quando ela conta a vida dela, chega as lágrimas correm, tanto sofrimento que ela passou, e a gente vê hoje que não temos nem a metade do sofrimento que ela passou, ainda reclamamos da vida, né? Não é fácil, falar, na verdade. Desde lá da infância dela, que ela não teve a mesma sorte da gente. Sofreu muito na infância, Desde a infância foi uma vida muito difícil, que ela perdeu a mãe dela com 8 anos. Perdeu a mãe muito nova, com 8 anos. Tinha muitos irmãos também, e o pai dela era bravo, era ignorante, e assim, eu imagino que ela deve ter sofrido muito, não tinha uma pessoa para contar mais próxima, Sem a mãe da gente tudo fica mais difícil. E vida de sítio é assim, desde bem pequena a gente já tem que trabalhar, não tem isso de ser criança. Daí vem as dificuldades, uma doença crônica e até hoje ela sofre com isso, que é o asma. Ficando jovem para adulta, ela teve um casamento, não foi um casamento fácil, porque o pai era uma pessoa meio difícil. Principalmente como marido, que não era um marido carinhoso, não era um marido dedicado, era um marido típico daquela época. É um casamento não muito bem sucedido, mas com muitos frutos, na qual eu faço parte de um deles. Meu pai também foi muito rígido, mas hoje eu agradeço a Deus por ter sido dessa forma, para nós sermos o que somos. E ela foi tendo filhos, assim chegou aos 8, e ela sempre dizia que também não podia deixar o casamento, porque para voltar para casa do pai, que era meu avô, também sem trabalhar e sem nada, como é que criaria 8 filhos, né? Porque sabia que no momento que se separasse ia ser bem mais complicado para ela, com os 8 filhos. Além de ficar desde 8 anos sem mãe, ainda teve 8 filhos para cuidar, sem saúde e sem condições financeiras também. Era tudo muito difícil naquela época, então assim, ela passou por tudo isso. E mãe sempre segurou a onda. Mãe lavava roupa para a vizinhança, para o bairro, o dinheiro praticamente só para pagar a casa e comprar coisa para a gente. E era uma vitoriosa. E ela suportou até que viu que a gente já estava crescendo, que já podia andar com as nossas próprias pernas. Aí sim ela pensou um pouco nela, mas até então ela vivia, ela suportava tudo, pensando nos filhos e não nela. E assim ela foi aguentando. E a gente conviveu com esse sofrimento e a gente foi crescendo com a missão de proporcionar anos melhores para ela. E graças a Deus eu acho que a gente tem conseguido. Né? A gente tem proporcionado uns anos, uma velhice bem tranquila para ela, sem muitas dificuldades, sem dar desgosto a ela. Que eu acho que essa era a nossa missão. E o que dizer, nesse dia? Dizer que minha mãe é a base da minha vida, que foi ela que me criou, cuidou de mim e ajudou a cuidar das minhas duas filhas, e até hoje ainda ajuda. A lembrança que eu tenho de vovó é que quando eu era pequena ela me dava comida e sempre cuidava de mim.
Minha avó é uma mulher muito hospitaleira, muito acolhedora, muito boa. Ela sempre se preocupa com a gente, sempre que a gente chega lá, ela pergunta se a gente tá bem, se a gente comeu hoje. Ela sempre oferece comida, se a gente não quiser alguma coisa que tem lá, ela oferece para fazer mais coisa. Eu quero dizer a ela que eu admiro muito ela, a história dela, tudo que ela passou até hoje, até chegar aqui. Mas também gostaria de contar um pouco o que ela é para mim, o que ela significa na minha vida. Falar da minha mãe é fácil. Eu vivo quase 24 horas com ela. Me sinto não uma filha dela, e sim uma irmã dela. Então, ela é minha irmã e minha mãe. Irmã mais velha que eu não tenho. Tenho só irmã mais nova. Nós somos minha mãe, meu pai, mais 8 filhos. Eu sou uma das filhas de Celcina, encostada à caçula, né? Eu sou a 7ª filha. Eu considero que eu tive pouca convivência com a minha mãe. Na minha adolescência, boa parte dela eu tive ajudando meu pai, ele tinha um bar. Então, todos os dias de manhã eu ia e quando eu chegava de lá, já era o horário de eu tomar banho, almoçar e ir para a aula. E eu não tive assim muito convívio com ela na adolescência. De aprendizado, de dia a dia, assim, era um pouco corrido. E também eu casei muito cedo, né? Ainda da adolescência eu casei com 18 anos, tive meus filhos e assim, a nossa convivência foi um pouco prejudicada por eu não estar constantemente com ela e tudo. Eu me sinto um pouco afastada dela em relação aos meus irmãos. Um aspecto que ela influenciou na minha vida bastante é agora, principalmente depois da minha gestação, né? Porque antes de eu ganhar neném, eu tive um grande problema de saúde e eu já ficava aqui, porque eu não podia ficar em casa só. E ficava numa situação bem, assim, constrangedora, porque em vez de eu estar cuidando dela, ela que estava cuidando de mim, né? Eu não tenho criança, meu esposo trabalha à noite, então eu me vejo sozinha e venho ficar com minha mãe. Casaram mais tarde e assim, eles estão bem mais presentes na casa dela do que eu. Principalmente ultimamente, né, que alguns problemas de saúde, né, na minha família, eu tenho me afastado um pouco, não tenho ido com tanta frequência como os meus irmãos têm ido, estão lá dando mais assistência a ela e tudo, né? Apesar de tudo, a gente convive muito até hoje, né? Mas assim, eu sinto que acho que eu sou um pouco carente, né? E assim, como minha mãe tinha 8 filhos, não tinha muito tempo pra gente, assim, pra dar carinho, para perceber algumas coisas nossas. Não tivemos mimo, pois não tivemos tempo. Eram 8 filhos, não deu para ela dar mimos a gente. Mas sim, deu educação e da forma dela, né? Graças a Deus. Então, é fácil falar da minha mãe pelo fato de eu conviver tanto com ela, eu entendo ela de todas as formas. Eu sei os gostos da minha mãe, os gostos de vestir, o gosto de perfume, o gosto de comida. Então, não é difícil falar da minha mãe. E também minha mãe foi uma mulher muito guerreira, muito vencedora. Ela tem 8 filhos, ela gostaria de ter até mais do que os 8 filhos que ela tem, pois somos filhos muito bons e dedicados a ela. Mas eu sempre tive uma infância muito tranquila, não dei muito trabalho a ela. Quem conhece a história sabe que nem na hora de nascer eu dei trabalho. Minha mãe foi uma vencedora em termos de criar nós praticamente sem ter como alimentar do bem. Mas graças a Deus, com toda dificuldade, ou às vezes a dificuldade é que foi nossa sorte. Fomos criados da forma que Deus quis e Deus deu a chance. Na forma de educar, de se comportar. E a cascavéia, quando a gente dava trabalho a ela. O que é que ela diz assim, não, vai cuidar desses filhos, vai esperar que esses filhos cresçam, tenha paciência, assim, muitas vezes que ela dizia a mim era isso. E outras coisas mais que eu não lembro assim da minha mãe ter dito, porque minha mãe, ela é muito calada, ela é muito séria. Meu pai, assim, meu pai era mais engraçado, gostava mais de umas brincadeiras, de piadas. Então eu recordo mais as coisas do meu pai. Minha mãe não, minha mãe ela não é muito de dizer ditados, provérbios. Ela é muito realista no que ela fala, né? Mais direta. Ela é uma mulher experiente, mas ao mesmo tempo ela não é arrogante, porque ela está sempre pronta para ouvir
o que a gente tem para falar. A gente se tornou pessoas boas que procuramos nosso trabalho, conseguimos. Hoje somos realizados. Cada um de nós temos o nosso trabalho, nossos empregos e sobrevivemos através disso. Hoje a gente se vive bem, a gente teve uma fase muito difícil, mas a gente tem nosso trabalho, não tem ninguém com muito dinheiro, mas a gente consegue viver bem, tem nosso transporte, tem nossa índole, nossa boa conduta, graças à criação dela. E meu pai, muito embora teve os problemas dele, mas ele também tem uma parcela de contribuição nessa conduta também. Ele nunca permitiu que a gente fizesse coisa errada. Ele até que fazia algumas coisas, mas já depois de velho. Mas ele sempre manteve na rédea curta para a gente não falhar, né? Então, tudo isso aí são exemplos que ela foi passando e que a gente vai vendo, e por isso que a gente hoje é pessoa de bem. Porque exemplo você não pode só falar, você tem que mostrar. E ela mostrou. Uma característica que eu percebo nela e que eu quero levar para a minha vida, por mais simples que seja, é que na vida dela, ela faz tudo organizado, ela é responsável com as coisas dela, ela tem aquela rotina dela de todos os dias, não é de fazer corpo mole, eu tô com preguiça de fazer isso agora, ela sempre faz as coisas na hora certa. Ela fica chamando a gente para comer também, preocupada com a gente. Pelo menos para mim são várias lembranças de infância, de todos os momentos que eu estive com ela, que nós convivemos. Eu lembro da época que eu morava na casa dela. Meus pais ainda não tinham a casa própria e nós dormíamos em um quarto na casa dela. E sempre, todo dia, de manhãzinho, eu acordava antes de todo mundo. Eu saía do quarto e ficava esperando ela acordar. E quando ela acordava, abria a porta, lá estava eu, né? Ela é uma avó cuidadosa, que sempre pergunta da gente, que gosta da companhia da gente, gosta que a casa esteja cheia lá, todo mundo reunido com ela. E dizer assim que aqui é o ponto principal, né, da nossa família, porque o ponto da união é aqui, o canto que a gente se junta, né? Porque é difícil a gente ir na casa de um irmão, a gente só se encontra aqui. E eu quero dizer a ela que eu admiro muito ela, que eu amo muito ela, que eu agradeço muito a ela pelas ajudas que ela me deu já, além de todos os sacrifícios que ela fez quando a gente era criança, e mesmo hoje, depois de casada, com filhos, ela sempre nos ajuda, sempre quando eu preciso deixar meus filhos com ela. Desde pequeno, os meus foram os primeiros, né, para mim trabalhar, eu deixava eles com ela, até chegar a idade deles irem para a escola. Ela é confiável, ela é preocupada com todos nós e a gente não vê muito ela pensando nela mesma. Ela tá sempre lá quando a gente precisa. Minha avó sempre foi atenciosa, sempre se importou com todo mundo e comigo não era diferente. Ela sempre cuidou deles muito bem, com muito amor. E até hoje, muitas vezes, quando eu preciso ir a Natal, como ano passado eu precisei passar 5, 10 dias em Natal, eles estavam lá com ela e ela sempre muito dedicada. E ela é uma pessoa que eu deixo meus filhos tranquilos, porque eu sei que ela vai cuidar muito bem deles. E por tanto fazer por mim, né? Principalmente agora depois que eu fui mãe, tanto ela faz por mim como pela minha filha. E também agradecer a Deus também mais uma vez, porque o ano passado ela passou por um grande sofrimento. Há pouco tempo atrás, né, todo mundo estava preocupado em vê-la doente, sentindo dor e sem poder ajudar, né? Nós sentíamos impotentes diante da sua doença, que a gente não podia fazer nada. Algumas vezes eu dormia aqui e eu via ela chorando, gemendo com dor e eu sem poder fazer nada. Muitas vezes chorava até mais do que ela, com tanta pena do sofrimento dela e sem ter como ajudar. Gostaria de agradecer a Deus pela saúde dela, que ela teve um pouco doente, mas agora está bem.
Então, louvo a Deus pela vida dela e pela coragem que ela tem. Então, diante desse fato, a gente só tem a agradecer a Deus, né, pela sua saúde e que continue, né, Deus lhe dê muitos anos de vida e com saúde. Muitos anos de vida e com saúde, né? Porque vida sem saúde não dá, né? Não é difícil a chegar a essa idade, mas nós estamos esperando mais outro aniversário de 80 anos, com certeza vamos alcançar. O de 80, o de 90, com certeza. Daqui para lá ela vai ficar boa. Fico confiando em Deus. Aí nós achar a gente chegar lá. E de maneira especial, né, eu quero agradecer pela forma como eu fui acolhida, né, por ela e por todos da família, e pela forma que ela acolhe a todos, né? Os genros e as noras, é como se fossem os próprios filhos, né? É como se fosse minha segunda mãe, né? Uma pessoa que me acolheu bem na família, não só ela, mas como as demais. E de maneira especial, né, eu quero agradecer também por ajudar a cuidar da minha filha. Minha avó é a segunda mãe que eu tive. Ela cuida de mim. Eu gosto muito da bolacha assada que ela faz. Mesmo que ela não me acolhesse bem, mas como cuida da minha filha, eu só tenho a agradecer. Eu gosto de vovó porque ela ajuda quando a gente tá precisando, ela ajuda. Quando eu chego aqui do colégio, ela dá comida às vezes. Vocês estão vendo a minha avó aí, ela não é tão de brincadeira assim quando você olha para ela. Você não é uma pessoa que gosta muito de sorrir, mas você é uma pessoa de bom coração. Mas ela sabe tirar onda com a sua cara. Ela sabe tirar onda com os filhos dela, com os netos e até com os agregados. É só você esperar o momento certo e ela ri da sua cara mesmo. Eu gosto de vovó porque ela é uma pessoa muito simpática e muito legal. Minha avó sempre foi muito prestativa, sempre que alguém precisou, ela esteve lá para ajudar. E ela sempre está para ajudar, ela continua com esse espírito de ajudar as pessoas. Então, mãe é isso e muito mais pra gente. Não tenho muitas palavras, meu negócio não sou muito de falar, meu negócio é mais de agir, eu sou mais de fazer as ações do que falar. Eu só quero agradecer a Deus pela vida da minha mãe, 70 anos de vida. Eu quero agradecer a ela por toda essa ajuda que ela me dá até hoje, por essa mãe que ela é. Quero pedir desculpa e perdão, porque muitas vezes eu acho que eu deixo a desejar como filha. Talvez eu pudesse ser um pouco mais dedicada, pudesse ser um pouco mais carinhosa, mas isso não significa que eu não goste, que eu não ame ela. Mas eu sinto essa falta de abraçar ela, né? Bloqueios que a gente tem, né? Mas eu quero desejar a ela um feliz aniversário, que ela seja muito feliz. Eu sei que a vida foi muito difícil para ela, mas também eu sei que hoje em dia ela é muito feliz, ela tem uma vida tranquila. E vive a vida para alegrar, né? E eu gosto muito dela, eu quero que ela viva muitos e muitos anos. E por isso eu tô aqui para desejar muitas felicidades, muita saúde, muito amor, muita paz. E que ela possa viver muitos e muitos e muitos anos. Desejar a ela muitos anos de vida, com muita saúde. Desejar mais um dobro de vida para ela. Que o Senhor esteja abençoando a vida dela, que o Senhor esteja cuidando e guardando dela a cada dia. E desejar feliz aniversário, com muita saúde e paz. Vovó, que Deus te abençoe. Eu gostaria de desejar tudo de bom para ela, muita saúde, muita paz. Te desejo meus parabéns e que Deus te abençoe. E que nós possamos também ser da mesma família cristã. Parabéns, feliz aniversário. Então, vovó, eu quero que você saiba que tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente fez, é porque a gente ama você. Porque você merece todas essas palavras que a gente disse. Porque você merece todo o nosso carinho e toda a nossa admiração.
Receba essas palavras não só como um presente, mas uma demonstração do que todos nós sentimos por você. Vovó, eu gosto muito de você e você é uma pessoa muito legal. Vovó Chacina, eu te amo. Vovó, eu te amo. Vovó, eu te amo. Feliz aniversário da minha mãe. Meus parabéns a ela. Parabéns. Feliz aniversário. Tenha um feliz aniversário, muitos anos de vida e que Deus te abençoe, hoje e sempre. Parabéns. E agradecer o pessoal que compareceram e vamos comemorar. Só isso. Parabéns, vó.